Nina sempre foi uma formiga de coração inquieto, mas não pelo desejo de partir. Pelo contrário, amava sua vida no formigueiro. Trabalhava duro, sentia orgulho do que construía e tinha em sua avó, Diana, um exemplo de sabedoria e fé. Tudo parecia estar no lugar, até que um dia, um coelho curioso lhe fez uma pergunta inesperada. Você nunca pensou em explorar além daqui? A questão pairou no ar, mas Nina sorriu com confiança. Tenho tudo o que preciso, respondeu, certa de que sua felicidade estava ali. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos fazer repensar certezas, não é? De repente, o céu antes sereno começou a se fechar. Nuvens pesadas anunciaram algo que ninguém esperava. Em questão de instantes, uma tempestade avassaladora se formou, trazendo consigo ventos impiedosos e uma chuva que castigava o chão. Nina observava tudo com olhos arregalados, enquanto gotas geladas se misturavam ao seu medo. Seu formigueiro, seu lar, seu mundo, tudo estava à mercê daquela fúria. O barulho ensurdecedor do trovão rasgava o silêncio, enquanto o vento arrancava folhas e galhos sem piedade. Nina tentou correr, mas seus passos pareciam pequenos demais diante do caos. Quando finalmente conseguiu abrigo, virou-se a tempo de ver seu formigueiro desmoronar diante de seus olhos. O que antes era um lar seguro, agora não passava de escombros encharcados, e tudo o que conhecia parecia ter desaparecido em questão de segundos. Seu peito apertou, a respiração ficou curta, e a pergunta que ecoava em sua mente não era mais sobre explorar o mundo, mas sobre algo muito mais profundo. Como se reerguer depois de perder tudo? Com os olhos marejados, Nina se virou para sua avó, esperando uma resposta, um consolo. Qualquer coisa que a ajudasse a entender o que fazer diante daquele cenário de destruição. Diana, apesar de toda a destruição ao redor, manteve-se serena. Havia algo em seu olhar que transmitia calma, como se enxergasse além do caos. Ela pousou uma pata gentil sobre Nina e, com a mesma voz firme e reconfortante de sempre, disse: Minha querida, a fé nos guiará através desta tempestade. Mas como acreditar nisso quando tudo parecia perdido? Nina queria confiar, mas a dor e o medo falavam mais alto. O coração da jovem formiga estava pesado. Como a fé poderia ajudá-la agora, quando seu lar estava em ruínas? Seus olhos se voltaram para o céu escuro, buscando uma resposta. Se Deus está conosco, por que isso aconteceu? Pensou, engolindo o nó em sua garganta. Era difícil entender o propósito por trás do sofrimento. Difícil acreditar que algo bom poderia sair daquela tragédia. A tempestade finalmente começou a diminuir, e as gotas de chuva se tornaram apenas um sussurro no solo molhado. Mas o estrago já estava feito. O formigueiro, antes vibrante e cheio de vida, agora era apenas destroços espalhados pela terra. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Nina olhava ao redor, tentando encontrar forças para seguir em frente, mas tudo o que sentia era cansaço e incerteza. Respirando fundo, ela sabia que precisava fazer algo. Mas como reconstruir do nada? Como encontrar coragem quando o desânimo pesava sobre seus ombros? Sua avó dizia que a fé traria respostas. Mas será que era mesmo possível encontrar um caminho quando tudo parecia ter desmoronado? Com as primeiras luzes da manhã, as formigas começaram a se mover. Ainda abaladas, mas determinadas, elas juntavam o que restava do antigo formigueiro. Nina tentava ajudar, mas seu coração continuava pesado. O trabalho era árduo, e a dúvida insistia em sussurrar em sua mente: será que algum dia voltaremos a ter um lar? Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, um som inesperado ecoou pelo céu. Olhos curiosos se voltaram para cima, onde um bando de pássaros se aproximava. O que poderia ser dessa vez? Mais um desafio? No entanto, ao invés de ameaça, veio a surpresa. Os pássaros não estavam ali para atacar, mas para ajudar.
liderados por uma majestosa ave branca, começaram a trazer galhos, folhas e até comida. As formigas se entreolharam atônitas. Nunca haviam visto algo assim. Nina observava tudo, sentindo uma mistura de espanto e gratidão. Como aquilo era possível? Os pássaros não tinham nenhuma obrigação de ajudar. E, no entanto, ali estavam eles, oferecendo tudo o que podiam. Foi nesse momento que algo começou a mudar dentro dela. Talvez sua avó estivesse certa, talvez a fé trouxesse ajuda de onde menos se espera, mas ainda havia algo que Nina não compreendia completamente. Ela ergueu os olhos para a grande ave branca, que parecia olhá-la de volta, como se quisesse lhe dizer algo sem palavras. Um arrepio percorreu seu corpo. Seria isso um milagre? Seria essa a resposta que tanto procurava? Seu coração queria acreditar, mas uma última dúvida ainda pairava no ar. As formigas e os pássaros trabalharam juntos, cada um contribuindo com o que podia. O que antes parecia impossível agora tomava forma diante dos olhos de Nina. Galho por galho, folha por folha, o novo formigueiro surgia, maior e mais resistente do que antes. O que no início era desespero, agora se transformava em esperança. Nina sentiu algo diferente dentro de si, uma certeza silenciosa de que, mesmo nas piores tempestades, algo maior estava em ação. O tempo passou, e o formigueiro não apenas se reergueu, mas se fortaleceu. As formigas já não carregavam apenas materiais, carregavam uma nova visão sobre a vida. Nina observava tudo e compreendia. Não era sobre evitar tempestades, mas sobre aprender a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. A fé, afinal, não significava ausência de dificuldades, mas a certeza de que a ajuda sempre viria, mesmo dos lugares mais inesperados. Ela voltou seu olhar para a grande ave branca, que agora se preparava para partir. Um nó se formou em sua garganta. Queria agradecer, queria entender mais. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a ave abriu suas asas e voou para longe, deixando apenas uma brisa suave em seu lugar. Nina sorriu porque no fundo não precisava de mais explicações. A resposta estava ali o tempo todo. A fé transforma, restaura e dá sentido ao que parecia sem solução. O novo formigueiro estava pronto. A vida recomeçava, e com ela um ensinamento que Nina nunca esqueceria. A fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mas será que as pessoas compreendem isso? Ou será que continuam esperando ver para crer? E agora me diga, quantas vezes você já pensou em desistir porque não via uma saída? Quantas vezes deixou o medo falar mais alto e esqueceu que a fé não se baseia no que os olhos enxergam, mas no que o coração acredita? A história de Nina nos ensina que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que elas virão no tempo certo. Talvez você esteja no meio da sua própria tempestade agora. Talvez tudo pareça desmoronar ao seu redor. E você se pergunte se realmente há um propósito para tudo isso. Mas a verdade é que Deus nunca te abandona. Ele transforma a dor em crescimento, medo em força e incerteza em milagres. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo, acreditar. Então, eu te pergunto, você está disposto a confiar, mesmo quando tudo parece impossível? Você vai continuar esperando provas ou vai finalmente decidir que sua fé é maior do que qualquer obstáculo? Porque o impossível só permanece impossível para aqueles que nunca ousam acreditar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada de aprendizado e transformação. Porque acredite, isso é só o começo.